esteja nas mãos de Deus para trazer o que Deus tem para nós esta noite. Bondoso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor amado, Deus de já, por tudo que já ouvimos aqui. Deus, nós somos desafiados, e quando nós somos desafiados, o Senhor já tem planejado, projetado tudo. Ó Deus, e nessa perspectiva, nós apresentamos a tua filha a ti. Deus, que ela seja o teu instrumento aqui esta noite, seja bênção para cada vida aqui esta noite. Pai, nós vamos ganhar muito, ó Pai, muito mais ainda, ouvindo a vida da tua filha aqui, a sua ministração, Senhor amado. Por isso, tudo que o Senhor tem a falar conosco ainda, ó Deus, usa a tua filha, e nós já vamos te adorando, te louvando e te glorificando, em nome de Jesus, amém. Que vamos dizer a pastora Larissa? Paz do Senhor, igreja. É um prazer estar pregando na minha casa. Aqui é o melhor lugar para se estar. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço o Tissal por me convidar. Eu sei que é dádiva do Senhor. Hoje, quando a gente estava falando com a nossa família, eu falei que esse foi o maior presente do Senhor. Nada melhor que começar o ministério compartilhando na igreja que eu faço parte, que eu nasci. E essa palavra, o Senhor me deu ela no dia 28/3/2014, numa sexta-feira à tarde. Foi quando eu fui para o Cefenai, e eu estava muito agoniada, porque era o início de tudo. A novidade de estar em outra nação, estudando, e o Senhor me deu essa palavra. Eu estava sentada, um frio que estava em Dallas, e o Senhor começou a falar comigo lá em Cantares, sim, que eu quero que você abra a tua Bíblia, para nós lermos lá, que o Senhor fala em Cantares 5. Foi uma tarde que o Senhor me marcou profundamente. E eu vou estar contando para vocês algumas coisas. Versículo 2. Cantares 5, versículo 2. Vamos lá? E enquanto eu dormia, em meus sonhos, estava bem acordada. Ouçam, é o meu amado batendo, ele me chama. Deixe-me entrar, meu bem, minha querida, minha amada, amor da minha vida. Estou encharcado de orvalho, de sereno, tremendo de frio. E ela responde, mas já me troquei, estou pronta para me deitar. Será que tenho que me levantar agora? Mas meu amado é persistente, não desiste facilmente. Enquanto ele batia, disparava o meu coração. Arrependida, levantei-me para abrir a porta. Ansiosa para recebê-lo, ofegante e trêmula, abri a porta. Que tristeza, ele tinha ido embora. Cansado de esperar, meu amado se foi. Eu quase morri. Então saí correndo procurando por ele. Para o meu desespero, não o encontrei. Gritei na escuridão, mas só houve silêncio. Os guardas me encontraram quando faziam a ronda noturna. Eles me bateram e me feriram. Logo, os guardas da cidade. Peço a vocês, amigas de Jerusalém, se encontrarem o meu amado, por favor, digam-lhe quanto o quero. Digam que eu estou enfermo de amor por ele. Pode assentar, queridos. Foi uma tarde que nós saímos de uma ministração dentro da nossa sala, que chama IB. E o pastor que estava ministrando, ele fez analogia de Isaías 53. E eu cheguei em casa e falei, Deus, eu quero uma intimidade dessa. Ele fez analogia que a aula começou, era 11h30, nós só conseguimos sair de dentro do IB, era 1h da tarde, todo mundo assim, parado, sem ter reação, porque foi algo que tocou no nosso profundo. Então eu cheguei em casa, eu não conhecia ninguém, para mim era a maior tristeza chegar e não conhecer ninguém, porque eu não podia conversar com ninguém, que meu quarto só tinha americano, nem sabia falar o inglês. E eu sentei na mesa e falei, Deus, então fala comigo. E eu comecei a ler Cantares. E ele começou a falar comigo sobre essa palavra. E logo em seguida ele me colocou para ouvir a música do Davi Passamani, que fala, aquece meu coração. E eu lembro que eu estava na mesa sozinha, e eu comecei a chorar, pedindo para o Senhor aquecer meu coração. Porque na música fala, eu quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. E eu comecei a tentar imaginar aquela cena, de eu andando de mãos dadas com ele no jardim. E ele começou a me falar sobre essa noiva. Essa noiva estava esperando por ele, só que ela se cansou.
Então, ela dormiu. E quando o noivo chega, encontra ela prostrada. Ela não tem nem força para se levantar, porque ela estava cansada. Então ela deixa ele lá na porta, parado. E ela fala, vou ficar aqui quieta. Quem sabe, daqui a pouco eu vou ter um ânimo, né? Mas ela desespera quando ela vê que o perfume do noivo ultrapassa pela maçaneta da porta. E ela levanta e fala, eu vou lá, eu vou ter que encontrar ele. Só que quando ela chega, já está tarde demais. O momento já passou, o noivo já saiu. Porque ela não quis se encontrar com ele na hora que ele bateu na porta. Ela deixou o corpo dela dominar. A gente pode dizer uma preguiça, pode ser. Ela, eu estou muito cansada, eu trabalhei tanto hoje. Para que eu vou me levantar? O senhor sabe, né? Eu trabalhei tanto. Então eu não vou me encontrar contigo. Então, quando ela vê que o noivo saiu, a única coisa que vem na cabeça dela é, eu vou correr, eu vou ao encontro dele. E ela começa a correr na cidade. Só que quando os guardas a encontram, espancam ela. Em outras versões falam que eles tomam dela o manto. Quando eu li na Bíblia que eu tinha, que tiravam dela o manto, eu parei e perguntei, Deus, o que é o manto? E ele foi me falando sobre o poder do manto. Sobre que o manto a cobria. O manto a guardava. E algumas verdades o Senhor me deu naquele dia. A primeira coisa que ele me falou foi, não podemos deixar nossos corações se esfriar, pois não sabemos que hora o noivo virá ao nosso encontro. Não sabemos o momento que ele vai chegar. Interessante que eu estou vivendo essa fase de noiva. É muito engraçado, porque todo dia lá em casa, eu quero falar do casamento com meu pai e com a minha mãe. Então o meu coração arde por isso. Porque meu coração está ansiando pelo quê? Pelo casamento. Eu sou a noiva. Então eu estou preparando tudo para encontrar com o noivo. E você vai criando expectativa, como é que vai ser? Como é que vai ser o meu encontro com ele? Como é que vai ser quando ele me vê entrando na igreja? Você começa a preparar isso dentro do seu coração. Porque você é a noiva. O seu coração está sendo aquecido para esperar pelo noivo. Você se prepara durante meses ou até anos para receber o seu noivo. Então você vai criando expectativas, você vai fazendo com que aquilo todos os dias seja aquecido pelo Senhor. Pela chama de uma conversa, de uma frase, você vai deixando isso ser aquecido. Todos os dias você quer ter um encontro com ele. Meu pai até brinca. Quando o Fernando liga, para tudo. Porque eu fico um bom tempo a gente conversando sobre o casamento, preparando, como é que vai ser a casa, como é que vai ser as coisas. A gente vai tendo aquele momento de sonharmos junto. E essa noiva, no início do casamento dela, eu acho que ela tinha essa mesma chama. De eu vou esperar pelo meu noivo. Vou esperar na hora que ele bater na porta, eu vou abrir. Só que ela deixou o coração dela se esfriar. Ela deixou o coração dela se perder nisso. Porque caiu no costume. Porque todo dia ela tinha um encontro com ele. Caiu no costume. E muitas vezes, nós deixamos o nosso coração cair no costume do encontro com o noivo. Estamos na igreja. Mas pelo fato de estarmos todos os dias dentro da igreja, não o buscamos todos os dias. Não tiramos o nosso tempo com ele. Não paramos para ouvir a voz dele. Deixamos o nosso coração se esfriar. Tudo se torna normal. Tudo se torna, é assim mesmo. Eu não ouço a voz dele hoje, amanhã eu posso ouvir. E isso tem acontecido na nossa geração. O nosso coração tem se esfriado. O nosso coração tem estado distante daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Porque acostumamos estar com o noivo. Acostumamos. E quando ele bate na porta, você fala, estou tão cansada hoje, não vou abrir, eu vou dormir. A segunda verdade que o Senhor me ensinou foi, nunca troque o encontro com o seu noivo por um momento de prazer, pois isso pode te custar o manto, o seu selo. O manto é o selo. Era o manto que aguardava, que aquecia aquela noiva. Em Gênesis 32, também conta a história de
de uma que perdeu o manto, de José, desculpa, que perdeu, que Potifar, né, puxa, e ela tira dele o manto, e ele sai correndo. O manto era o selo que o guardava, que o aquecia. Quantos de nós estamos trocando o nosso manto, o nosso selo? Quantas noivas estão negociando o selo? Quantas noivas estão deixando isso? Porque caiu no comodismo, na religiosidade. E o que nos esfria é a religiosidade, é o comodismo. Não conhecemos mais a voz do noivo. Não conhecemos mais o cheiro do nosso noivo, porque caímos no comodismo. Quando você começa a usar o mesmo perfume por vários anos, você não sente mais o cheiro dele. Mas quando você troca, você fica o tempo inteiro sentindo. A mesma coisa quando acontece quando caímos na religiosidade, no comodismo. Não conhecemos mais o cheiro do nosso noivo. E negociamos o mais importante, o nosso manto, que é o nosso selo. Quantos jovens estão abrindo mão do manto? E quando você perde o seu manto, o selo, você fica vulnerável. A Bíblia fala que essa noiva foi espancada, porque ela não tinha o cheiro do noivo. Porque ela estava acostumada. Quantos de nós estamos vulneráveis? Quantos jovens estão vulneráveis? Quantos de nós perdemos esse selo? A nossa geração ela quer tudo muito imediato. Ah, vem Deus, fala comigo logo. Ah, Deus, faz isso logo. Deus, eu quero que o Senhor faça isso agora. Se o Senhor não fizer agora, não vai ter jeito. Ei, para. Desacelera. Tem muita gente que está seco, sentindo seco, e ele é uma fonte inesgotável. O seu noivo é uma fonte inesgotável. Tem muitos jovens sentindo seco, porque ele deixou de buscar a fonte de águas vivas, o relacionamento que conecta ele ao Pai. Quantos de nós abrimos mão do nosso manto? O encontro diário com o seu amado te faz parecido com ele e te faz todos os dias ter o cheiro dele impregnado em você. Você já abraçou uma pessoa e você ficou com o cheiro dela em você? É isso que Deus quer que você tenha todos os dias, o cheiro dele em você. Porque quando você andar, as pessoas vão dizer: ei, aquela ali é de Deus. Aquela ali tem algo diferente, ela tem um brilho diferente. O pastor Cris Estrada, que era o meu líder, ele falava algo que me marcou um dia. Ele falou: sabe o que faz uma pessoa bonita? Não é simplesmente ela ter o cuidado com a pele ou com a roupa que ele se veste, mas é a unção que ele carrega no dia a dia dele, porque ele tem o cheiro do Senhor. O dia que ele falou isso para a gente em sala, eu parei e falei: Deus, todos os dias eu quero ser linda, porque eu quero carregar comigo a tua unção. Esse tem que ser o nosso desejo. Esse tem que ser o nosso anseio como noiva, parecer com o noivo. Trazer conosco a marca dele. Trazer com ele, conosco, aquilo que ele é, a essência dele. Quando os guardas da cidade encontram, tira dela o manto. Essa noiva significa nós, igreja. E o manto significa a nossa identidade com Deus, a nossa intimidade com Deus. Quantos de nós estamos dentro da igreja, trabalhando o tempo inteiro na igreja, mas estamos sem o manto, sem a intimidade, sem o relacionamento, sem aquela sentir a presença do Senhor, sentir Ele passar. Sabe aquela coisa, você dirigiu o carro e no meio do caminho você teve que parar para você orar porque o Espírito Santo está te tomando? É isso que o Senhor quer. Não é só na igreja, é você fazendo comida, é você limpando casa, é você caminhando. Eu lembro no Cefenai, quando eu comecei a trabalhar na Aramark, e tinha hora que a gente estava limpando, e eu parava do nada, e a gente começava a chorar. Todo mundo que estava na mesma sala. E todo mundo começava a transbordar em línguas, porque nós estávamos sentindo naquele lugar a presença do Senhor, o toque dEle. Ele não precisa de a gente estar na igreja para sentir a presença. Ele precisa que você esteja disponível para viver com Ele, para andar com Ele, para parecer com Ele. Ele te criou para isso. Quando Ele criou você, Ele colocou dentro de você a essência dEle.
Ele fez com a essência. Nós temos a essência dele dentro de nós. Quantos de nós perdemos o selo para uma sociedade que diz ser tudo normal? Ah, é normal, jovem. É normal fazer isso. É normal dançar, é normal vestir roupa curta, é normal roupa colada. Queridos, não é normal, que na Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E começando aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Você quer ser diferente? Pareça com o seu noivo. É impossível andar com Deus e não parecer com Ele. É impossível andar com Deus e não ter o cheiro dEle. Não querer vestir como Ele veste. Em meus passos, o que Jesus faria? Aonde Ele andava? Será que Ele parava? Com certeza. Quando Ele via que a coisa estava apertando, Ele se recolhia. Ele ia com o Pai. Pai, vem cá, preciso conversar com o Senhor. Eu preciso ter um tempo com o Senhor. Eu vou me parar, eu vou quietar a minha alma. Eu quero ouvir a tua voz. Várias vezes dentro do Cefenai, a gente estava agitado, o negócio acontecendo. E eu me retirava e falava, Deus, eu preciso te ouvir. Me dê a direção, me dê o caminho. Se o Senhor não me der, não tem como eu caminhar. E Ele me deu uma frase que me marcou muito. Mas vale ter a marca do noivo em nossas vidas, do que estar simplesmente trabalhando no nome dEle. Tem muita gente trabalhando em nome do noivo, mas não tendo a marca do noivo. Não é o seu trabalho que vai fazer você ter intimidade com Ele, mas é o seu tempo com Ele que vai fazer você conhecê-lo. Mais vale ter a marca do noivo em nossas vidas do que estar simplesmente trabalhando no nome dEle. É a marca dEle. É a marca dEle que te separa. É a marca dEle que faz você olhar para o pecado e dizer, eu não vou. Eu vou parar. Porque até aqui eu posso ir, mas no pecado eu não posso ir. O que fez Sansão cair foi ele caminhar por onde ele poderia cair. E ele caminhou. Quantos de nós jovens estamos fazendo isso? Caminhando pelo caminho e dizendo, eu vou. Querido, não faça isso. Deixe Ele te marcar profundamente. Deixe Ele te pegar e te marcar com o selo que só Ele pode te dar. Nessa geração, tem muitos jovens negociando tudo isso. Abrindo mão de estar com o noivo. Porque tem medo de renúncias. Tem muitos jovens com medo de ter relacionamento, porque Deus pode pedir para ele o cargo dele, o carro dele, pode pedir o título dele. Eu lembro quando Deus me chamou para ir para o Cefenai, foi quando eu cheguei de um congresso. E eu entrei no carro e falei para o meu pai, pai, eu vou estudar no Cefenai. Meu pai virou e falou assim, pode, depois que você tirar a sua AB, o seu concurso, você pode ir. Falei, Deus, o Senhor sabe do meu chamado, o Senhor me selou. Agora, Deus, é contigo, faça. E de fato Ele fez. Eu nunca esqueço um dia que estava difícil para fazer as coisas, o Rui virou para mim e falou assim, mãe, faz tudo. Esse é o sonho da Larissa, ela se realiza nisso. Desde criança, minha maior realização é estar onde eu estou. Eu sempre gostei de andar com o noivo. Eu sempre gostei de me separar para Ele. Para mim, mais vale um dia no centro do querer dEle, do que toda uma vida sem conhecer Ele. Eu não quero conhecer Ele de ouvir falar, mas eu quero conhecê-lo de com Ele andar. E simplesmente, eu estar andando e Ele falar, Larissa, eu preciso falar com você. E eu parar, e eu ouvir, e discernir a voz dEle. O caminho é esse, gente. Não tem um caminho diferente. Caminho para se chegar mais perto dEle é relacionamento. É tempo de qualidade. É tempo que você investe em conhecê-lo. É tempo que você investe em ouvi-lo. Não é aquela oração simplesmente que você pede, não. Mas é aquela que você senta e fala, Deus, hoje foi difícil. Eu lembro um dia, eu estava chorando muito de saudade de casa, da minha mãe. Eu morava com 4 americanas, gente. Então imagina, o povo tudo sujo, aquela coisa, porque o americano tem cultura de banho diário. É cultura não se muda, né? Você tenta se adaptar nela. Eu entrei para o banheiro e eu chorava. Eu falei assim, Deus, é o seguinte, aqui o Senhor me trouxe. Então, a partir de hoje, Pai,
Me ensina a conviver com a saudade. Preenche esse vazio da saudade com a tua presença. Queridos, foi uma oração dessa, para nunca mais eu entrar e falar que eu queria ir embora ou chorar. Porque todas as vezes que eu me sentia vazia, que eu sentia saudade, eu ia para os pés dele. Eu ia buscar nele. Intimidade não se gera sem santidade. Não se gera sem vida. Não se gera sem entrega. Não adianta nós passarmos o ano falando de intimidade, se dentro do seu corpo não tiver uma decisão: eu quero ser íntima dele. Eu quero conhecê-lo. O meu desejo é conhecê-lo, então eu vou conhecê-lo. O meu desejo é aparecer com ele, então eu vou gastar o meu tempo conhecendo ele. Ler a Bíblia só por ler não vai te mudar. Mas leia a Bíblia buscando conhecê-lo. Deus, por que o Senhor disse isso? Por que naquela hora Deus, o Senhor teve essa reação? Paizinho, compartilha comigo. Esse relacionamento diário te faz conhecer a Ele. Deus quer que você senta no jardim e bata um papo com Ele. Mas não é um papo de 10 minutos. É um papo de 1 hora, 2 horas. É um papo que vai te mudar. Que vai te fazer transformado. Que vai trazer em você a essência. É impossível você caminhar com Ele e não parecer com Ele. É impossível, jovem, você andar e não ter com Ele as suas marcas dele. Esse negócio de dizer: Larissa, eu não dei conta, quando eu cheguei já aconteceu. Querido, não. Porque quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, Ele te para no meio e fala: não faça. Muda a sua rota. Muda a sua mente. É difícil me guardar, é difícil me proteger. Não é difícil. Você pode se guardar, porque o Senhor, Ele te fortalece. Ele é a sua força. É Ele que te fortalece. É Ele que te levanta. Não é a sua liderança que vai te levantar, mas é o seu relacionamento com Deus. Podemos falar aqui horas e horas. Mas, querido, se você não decidir: eu quero te conhecer, custe o que custar, eu farei o que for preciso para te ver. Quantas vezes cantamos isso? Será que você faz o que for preciso para vê-lo? Será que você faz o que é necessário para vê-lo? Uma experiência que me marcou muito foi uma vigília que a gente teve. E a líder da intercessão do Cefenai era uma mulher muito alta. Ela era no corpo do irmão Zé Crente. E uma mão, meu Jesus. E nessa vigília, eu estava liderando uma parte com a líder dos brasileiros. E a menina falou assim: o que eu fizer, você não quer levantar a mão, você faz tudo que eu te falei. Falei: beleza, Mari, estou contigo. E ela levantou a mão e eu fiz. Fiz, barará, e veio essa líder. E me deu ali na cabeça assim: senta e fica quieta. Eu olhei e falei: mas a Mari pediu, ela falou: senta e fica quieta. Sentei, na minha, tudo. Na quarta-feira a gente tinha a nossa aula com ela novamente. E ela veio e me trouxe uma carta. Nessa carta ela me detonou. Porque eu estava fazendo na vigília algo que era autorização só ela que dava, não era a Mari. Nesse dia que ela me entregou a carta, eu fui atrás de uma amiga e eu sentei e eu chorava. E eu falava: Paula, mas por que ela me escreveu isso, Paula? Eu estava fazendo o que você me determinou. Ela falou: Lara, vamos para a casa de oração. Eu falei: vamos. Eu cheguei na casa de oração, era umas 7 horas da noite. E eu sentei na última fileira na casa de oração. E falei: Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me revelar o porquê de tudo isso que ela escreveu nessa carta. Eu tenho intimidade com o Senhor, então eu quero que o Senhor traz à tona tudo que precisa ser mudado em mim. Todas as coisas. Pode pontuar, Deus, eu sei que vai doer demais a conta. Porque tem hora que o noivo também vai te falar verdades que vão te doer. Que vai chegar na sua alma e vai entrar e vai girar em você. E você vai falar: meu Deus, não, eu não fazia isso. Não, Deus, eu não era assim. E Deus começou a pontuar comigo tudo. Eu lembro que eu abracei a Paula e falei: eu já entendi tudo. A partir de hoje, a minha rota vai ser diferente, Paula. Falei: marca uma reunião com a Michelle Hobbs. Marcamos uma reunião com a mulher. Quando eu entrei em sala, ela já veio assim, né? Igual o Zé Crente.
aquele tamanhozão de gente, já botou a mão em mim. Eu sentei e falei, eu vim aqui para te falar algo. E eu falei tudo que estava no meu coração. E uma frase, naquela tarde, me marcou. Eu falei assim, se o Senhor permitiu com que você falasse todas essas verdades que doeu em mim, a partir de hoje eu quero ter com você uma intimidade, de você poder apontar e me discipular e ser minha mentora espiritual. Você está disposta? Ela levantou com um abraço de amor e falou, eu quero cuidar de você. Daqui você vai sair diferente. Tudo que precisa de mudança, o Senhor vai trazendo para você dentro do seu coração. E Ele vai te revelar. Queridos, foi 1 ano ela me discipulando. Durante 1 ano, faltando 6 meses, eu fui convidada por ela para assumir a liderança da casa de oração do Cefenai. Quando a Mari chegou e falou, ela falou assim, ela está mais do que abençoada para assumir. Ela entendeu o que é o poder do discipulado, da intimidade com Deus. Eu não sei em que estágio você está, qual é o estágio que você se encontra, mas pode ser que no meio da sua caminhada, você é crente, filho de pastor ou até líder, você perdeu a identidade, você perdeu a intimidade, você teve medo do confronto. Nessa noite ainda é tempo de recomeçar, ainda é tempo de olhar e deixar Deus cuidar. Retome de onde houve uma queda, retome de onde houve um abalo, retoma o teu caminho, retoma o teu lugar. A porta, essa está aberta. Não espere e entra. Na hora esse confronto vai te doer, vai te fazer chorar, vai te fazer até gritar de dor. Mas Ele está lá te esperando. Aceite a correção, aceite o amor, porque aí vem a cura, a graça. Eu queria te convidar para você ficar de pé. Intimidade se gera com santidade. Santidade vem autoridade. E a autoridade vem conquista. Esse é o tempo, igreja. É o tempo de você se lançar na intimidade com Deus. Nós temos o privilégio de adorá-lo de uma forma inesgotável. Eu tive contato com N nações. Eu ouvi N testemunhos. E tudo que eles diziam era: vocês brasileiros têm a oportunidade de adorar a Deus em qualquer lugar. Eu trabalhei com gente da Tailândia. Eu trabalhei com um garoto do ISIS que estava sendo treinado para atacar. E esse cara se converteu e está dentro do Cefenai hoje, estudando para levar Cristo. Ele queria com Deus intimidade. Eu não sei qual foi o caminho que você se perdeu. Eu não sei onde você se perdeu. Nessa noite eu te convido para você voltar. A porta está aberta. Não fique esperando não, entra. Pode ser que nessa noite Ele vai te bater de frente. Ele vai vir te dar, desculpa a expressão, mas um soco na sua cara. Vai desconcertar o seu rosto, mas Ele vai te refazer. Naquele dia foi um soco na minha cara, literalmente. Eu saí roxa daquele lugar. Mas hoje, eu tive a maior honra. Na oração dos formandos, ela saiu lá da mesa da diretoria que eles ficavam e veio me abraçar e falar: eu amo você. E aonde você pisar no Brasil, Deus vai te honrar. A Michelle Robbins virou uma grande amiga e minha mentora. Fecha teus olhos. Nessa noite o convite que Ele te faz é: volte à essência. A essência da adoração. A música esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei. Quantas vezes você cantou essa música, mas não buscando? Ansiando oferecer. Se você quiser vir aqui no altar, algo de seja livre para vir. Eu não quero tocar na sua alma, nas suas emoções. Eu quero que Deus toque. Mas essa noite é para você mudar a rota. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei.
convite dele é: eu quero te marcar, eu quero te resgatar, eu quero te fazer novo, eu quero que você me conheça. De valor pra abençoar teu coração. Seja livre para fazer aquilo que está no teu coração, porque mais de uma canção você pode dar a ele. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Reconheça quem ele é. Ele é o seu pai, ele é um bom pai. Busca, Senhor, Ele é um pai o que os bondoso. olhos podem ver. Dá a ele seu coração. Queres meu coração. Nessa noite eu tô voltando, Deus. Eu volto. Estou voltando à essência da adoração. Ele é a essência. E a essência és tu. Com ele. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Eu queria convidar você que quer voltar a essa essência para vir aqui no altar. Você que no meio da sua caminhada perdeu a essência da adoração, eu queria te convidar. Larissa, eu não perdi, mas eu quero intimidade com ele. Quero te convidar também a vir aqui no altar. O altar é lugar de morte, lugar de se entregar, lugar de comunhão. O altar é lugar de cura. O altar é lugar de renúncia. O altar é lugar de se entregar. O altar é lugar de se lançar. O Senhor quer te marcar profundamente. Ele não quer só que essa noite você saia daqui sem o conhecê-lo. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você conheça ele quando ele te falar: filho, você dizer: pai, aqui, eu tô aqui. Uma frase que me marcou no Sefenai é que ele é um bom pai. Ele é o seu pai. Ele te convida: filho, vem. Esse é o tempo. Retoma teu caminho. Retoma teu lugar. A porta permanece aberta. Esse é o tempo. Tempo de recomeçar. Tempo de refazer aliança. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Ele está perguntando pra você: por que você vem falando? Está dizendo: vem. Depois a gente conversa. A essência és tu, Volte essa Jesus. Estou voltando Aleluia. à essência Essa da essência adoração. E a Essa essência que te essência transforma. és tu. Essa essência que te faz parecer com A ele. essência és tu, Essa geração Jesus. precisa conhecê-lo. Você é a carta de amor que ele escreveu. Eu fiz dela. Ele escreveu e você é essa A carta. essência és tu. Ai, Espírito Santo. A essência Tu és a essência. és tu. Tu és o motivo. Tu és o caminho. Ah, Pai, o Senhor é um bom pai. Eu sou o que o Senhor disse que eu sou. Ah, Deus, eu te exalto nessa noite, Deus. Porque tudo vem do Senhor e tudo volta pro Senhor. A honra, a glória é tua. Pai, toca em cada coração, Senhor. Restaura mesmo, Senhor. Deus, se essa noite seja marcante para cada pessoa que está aqui na frente. Deus, muda a história. Pai, restaura ministérios. Restaura jovens, Deus, que entregaram o ministério por medo, que ficaram com medo, porque o que as pessoas iam dizer, que venderam o selo por pouco. Restaura hoje, Deus, as emoções, restaura o físico, restaura o coração. Ah, Deus,
essa geração é uma carta de amor que o Senhor escreveu. E eu declaro que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Liberdade no Senhor. Liberdade de te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas de contigo andar. Toque em cada coração. Eu os abençoo. Em nome de Jesus.